todos e a todas. É bom voltar, né? Glorificado seja o nome do Senhor pelas nossas vidas, pela vida do Abner. É o tempo que a gente fica em casa. Foi um tempo, assim, gratificante pela vida dele, mas foi um tempo também difícil, né? De não estar na casa do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 13. Então diz assim a palavra do Senhor: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando a sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Ergue os olhos e olha para onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. A palavra do Senhor vem contando a história de Abrão, né? Todos nós conhecemos, do seu sobrinho Ló. E a palavra do Senhor diz que eles habitavam juntos, aonde um estava, o outro estava, e que eles eram ricos. A palavra do Senhor diz que todos eles tinham gados, tinham rebanhos, né, enormes e tendas, e haviam também empregados sob o seu comando, de forma que houve um tempo que eles já não puderam mais permanecer juntos, tamanha a riqueza que eles tinham, que eles possuíam juntos. E começou a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E a palavra do Senhor diz que um dia Abraão, olhando aquela situação e temendo que houvesse também uma contenda entre ele e o seu sobrinho, ele diz assim: olha, não é bom que haja contenda entre nós, porque nós somos parentes. Vamos conservar, né, a nossa amizade. Então vamos fazer uma coisa: você vai para um lado, que eu vou para o outro. E você pode escolher. O lado que você escolher, eu não vou. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei então para a direita. E diz a palavra do Senhor que assim foi. E Ló levantou os olhos e ele logo viu o Jordão, né? Uma terra que havia um bem muito precioso naquela época. E até hoje naquela região, que é a água. E diz a palavra do Senhor que ali essa terra era toda bem regada, né? E Ló olhou, se apaixonou pela terra e disse: é para lá que eu vou.
Abraão então falou assim, já que você vai para lá, então eu vou para o outro lado. E diz a palavra do Senhor que assim eles fizeram. O texto que nós lemos, ele vai nos ensinar a olhar bem, né? Qual é o nosso olhar diante das situações, ou diante daquilo que o Senhor coloca diante de nós, ou diante até das coisas que o mundo traz para nós. Que olhar é esse? A palavra do Senhor diz que Abraão, ele deixou Ló escolher. Ele falou assim, olha Ló, você pode escolher. E Ló então, ele olhou para aquela terra, se apaixonou por ela e disse, é lá que eu vou. Abraão, ele não determinou, olha, eu vou ficar desse lado e você fica desse. Não, você pode escolher, olha a terra ao seu redor, né, e escolhe. E nós vamos ver a atitude de Ló, e nós vamos aprender, porque graças a Deus a palavra do Senhor, ela é muito rica, né? E ela nos ensina. E ela ensina também com os erros e com os acertos dos homens de Deus. A palavra do Senhor, ela não esconde nada. Você vai olhar assim, de Gênesis a Apocalipse, vai ver ali os homens e as mulheres de Deus errando e acertando. E o Antigo Testamento, ele tem essa peculiaridade, né, de contar a história do povo. A história sem esconder nada. E diz a palavra do Senhor que esse homem, Ló, ele ficou vislumbrado com a riqueza daquela terra. Ele não se importou em pesquisar, ele não se importou em pedir opinião de Deus, ele não se importou em pedir orientação do Senhor, Senhor, para onde que eu vou? Não, ele logo se apaixonou pela beleza da terra, a terra era bem regada com água, então ele imaginou assim, nessa terra eu ainda vou ficar mais rico do que eu já sou. O meu rebanho vai crescer mais, eu vou poder me estabelecer nessa terra e vou ali estender a minha riqueza. E, ao contrário, Abrão, ele vai para o outro lado. E daquele outro lado ele recebe uma palavra, que o versículo 14 diz assim, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha para onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então, depois que ele se separou de Abrão, depois que ele foi para um outro lugar, o Senhor falou assim, olha onde você está. Olha à sua frente, olha atrás, sua direita e à esquerda, e todo esse lugar eu vou te dar. E aqui ele diz assim, eu vou dar a você e a sua descendência para sempre. E ali o Senhor faz a promessa tão, né, falar da promessa de Abraão, dizendo que a sua descendência será, né, grandiosa. Ele diz assim, olha, se alguém puder contar as areias do mar, poderá contar também a sua descendência. E nós vamos ver na atitude de Ló e na atitude de Abrão, a diferença entre um homem que segue a vontade de Deus, a diferença entre o homem que se submete à vontade do Senhor, e a diferença de um homem que não se importa com a vontade do Senhor. A diferença da pessoa que não coloca os seus planos, os seus projetos debaixo da orientação de Deus. Porque o Senhor não nos impede de sonhar, né? Ao contrário, a palavra do Senhor diz que o Senhor quer que a gente sonhe. Nós temos que ter sonhos. Se eu não tiver sonho, eu não realizo nada. Eu não conquisto nada. Porque eu fico ali como se eu estivesse já morta, sem esperança nenhuma. O Senhor quer realmente que você sonhe, mas que os seus sonhos estejam debaixo da orientação de Deus. Que seja de acordo com a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é o quê? Perfeita e agradável. E ela traz o bem que agrada a Deus para as nossas vidas. Ela traz o bem para as nossas vidas. Essa é a vontade de Deus. Mas como é difícil obedecer ao Senhor. Como é difícil deixar o Senhor, né, nos orientar, nos guiar, dizer assim, olha, ou mesmo esperar a vontade de Deus. Quantas vezes, eu não sei quantos aqui tem GPS? Tem GPS? Né? E é muito legal. Quem dá nome ao GPS? Tem muita gente que dá nome, né? Tem gente que chama de Vera,
de Beatriz, tem gente que chama de Zé, né? Tem gente que dá nome ao GPS. E é engraçado quando a gente está indo numa direção e a gente vê que está perdido e a gente calcula ali, né? Faz um GPS calcular a rota e ele fala assim, recalculando a rota. Não é assim? E quando a gente não concorda com a opinião que o GPS deu, com a direção que ele deu, e a gente diz, esse cara está doido. Né? Isso aqui não é o caminho mais rápido. Mas ele continua dizendo, recalculando a rota. E aí a gente muda de direção. E aí ele diz, recalculando a rota de novo. E a gente muda de novo, porque a gente não está concordando com ele. E ele diz, recalculando a rota. E é só um exemplo, mas para mostrar como é difícil como que a gente reluta para recomeçar, para voltar, ou para admitir que nós estávamos errados, né, e que o GPS está certo. Como que a gente luta contra essa coisa de você voltar ou começar de novo. E aí nós vamos ver que estar debaixo da vontade de Deus, muitas vezes vai ser renunciar à tua vontade. Estar debaixo da vontade de Deus será você começar de novo, sim. Estar debaixo da vontade de Deus será muitas vezes você reconhecer que está errado, que você não tem razão, que você deve voltar e começar de novo. Voltar e começar de novo é muito difícil. Quantas vezes nós ficamos também, como Ló, apaixonados por aquilo que vemos? Quantas vezes os nossos olhos se encantam e lá na frente a gente vai descobrir que também nos engana. O nosso olhar é muito enganoso. Nós temos uma facilidade muito grande de se apaixonar, né, pelas belezas da vida, por tudo aquilo que é bonito. Ontem a pastora Thaís, ela falou assim, olha, o diabo ele vai vir, mas tem gente que acha que ele vai vir assim, né, com chifre, com rabo, todo de preto, horrível. Mas ela disse assim, olha, mas não, ele não vai vir assim, ele vai vir com os olhos azuis, né, para as mulheres aí, com os bíceps, né, bonitos, e para os homens vai vir como uma mulher bonitona, com corpão, não é assim? Assim o diabo vem, com beleza, com algo que te atrai. E nós temos essa facilidade, por isso que ele vem desse jeito, né? Porque se ele vier com uma máscara horrível, você não vai gostar, você vai correr dele. Então, para ele te atrair, ele vem bonitão. Porque nós temos essa facilidade de nos atrair por tudo aquilo que é bonito, que é agradável aos nossos olhos, que satisfaz o nosso coração, satisfaz a nossa alma, a nossa carne, que traz prazer para nós. Nós temos essa facilidade de ser atraídos por isso. Quando Ló olhou para aquela campina verde, ele foi atraído por ela. Logo se revelou no coração de Ló um espírito ambicioso, alguém assim, avarento, né? Que se prende às coisas materiais. Ele logo pensou assim, olha, aqui eu vou ficar rico. Ele não olhou para o outro lado estava sequinho, não tinha água, né? E Ló, então, ele olha e vê a campina verde, o rio, que era regado pelo rio ali, Jordão, e ele vai para aquele lado. E diz a palavra do Senhor que a família de Ló, ela vai ser destruída por causa disso. Se nós observarmos aqui, o versículo 12 diz assim, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Observou? Ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Ló, ele olhou para Sodoma, ele desejou estar lá e ele foi armando as tendas até chegar lá. E lá ele morou. Sodoma era uma cidade tremendamente corrupta. Era uma cidade tremendamente perversa. As pessoas, elas eram más mesmo. A maldade estava estabelecida ali. Ló olhou para Sodoma. Nós vamos ler de novo aqui. E Ló, nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até
Sodoma. Lá ele se estabeleceu. O nosso olhar, ele nos trai. A palavra do Senhor, ela vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós não devemos, Paulo fala assim, olha, nós não andamos por vistas, mas por fé, né? Ló, ele andou por vista. Ló, ele foi atraído por aquilo que ele viu. Ele foi até Sodoma, ele foi armando a tenda até chegar lá. E aí ele provou ali de uma coisa desastrosa, porque a família dele foi sendo destruída. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor ele, vai destruir Sodoma e Gomorra, ele diz para Abraão assim, olha, eu vou destruir aquelas cidades, porque o cheiro delas, né, me fazem mal. E a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, que Abraão, ele vai dizer assim, Senhor, mas se tiver algum justo lá, o Senhor vai destruir? Ele fala assim, não, se tiver justo lá, eu não destruo. E aí ele vai diminuindo, ele fala assim, olha, se tiver 50 justos, o Senhor ainda vai destruir? Ele diz, não, se tiver 50 justos lá, eu não destruo aquela terra. E aí ele sabe que não tem 100, não tem 50, aí diminui para 10 também, não tem 10. E então Ló fala assim, olha, o meu sobrinho mora lá. O meu sobrinho mora lá em Sodoma e Gomorra. E aí o Senhor então faz uma promessa para Abraão que iria tirar o sobrinho dele de lá. E diz a palavra do Senhor que quando eles vão, né, ele envia 2 anjos para tirar o sobrinho dele de lá. O povo ali tão perverso deseja, cobiça os anjos. Já leram isso? Sim ou não? O povo ali, eles cobiçam os anjos. Ao ponto de Ló falar assim, olha, não fazem mal a estes homens, pega as minhas filhas, mas a estes homens não. Ele oferece as filhas para aqueles homens de lá, para não fazer mal aos homens que Deus tinha enviado, porque ele sabia que eram anjos de Deus. Tamanha perversidade daquela cidade, a cidade aonde Ló foi morar. A cidade onde Ló desejou, né? O lugar onde que Ló desejou. Então, nós vamos ver na experiência desse homem que o meu olhar, ele pode me enganar, que as aparências me enganam. Aquilo que era bonito, que ele imaginou que ia trazer fartura, que ia trazer felicidade, aquilo que ele imaginou que ia aumentar a sua riqueza, trouxe destruição para a sua vida, para a sua família. Ele teve que viver uma vida, gastando a sua vida num lugar perverso. E eu fico imaginando tamanha tristeza de Ló. Ali ele não pôde estabelecer nada de espiritual, né? Nenhuma vida religiosa poderia ser estabelecida ali. Porque a cidade consumia. A cidade era perversa. A cidade, ela simplesmente sufocou Ló naquele lugar, aquelas pessoas. E então nós vemos aqui a diferença de obedecer a Deus, de pedir a opinião de Deus, de se importar com a direção de Deus e de quem não se importa com a direção de Deus. Às vezes nós repetimos um salmo que diz assim: muitos confiam em carros, né, e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Nós cantamos isso, nós, né, proclamamos isso, mas na hora de confiar, eu pego a direção de Deus, coloco na minha mão e vou em frente. Porque eu acho que Deus está demorando, porque eu acho que Deus não está me vendo, porque eu acho que, por mais que eu diga que eu confie, eu não faço isso. E a palavra do Senhor, ela diz assim que eu tenho que confiar. E confiar significa esperar, não é assim? Confiar significa perseverar. Se eu vou confiar em Deus, então eu vou esperar em Deus. E como é difícil esperar. Como é difícil. No tempo que a gente está solteiro, a gente não confia. A gente sai, né, por aí experimentando. Né? Tem uma amiga lá em Resende que ela diz assim: eu não sou laranja para ficar experimentando, indo de boca em boca.
né? Não sou, eu sou uma pessoa, eu tenho personalidade. Ela diz isso. Então, mas o mundo diz assim, você tem que experimentar. Você não sabe esperar. E aí, como é difícil a gente esperar. Como é difícil a gente colocar realmente a nossa confiança no Senhor. Às vezes a gente fala assim, eu confio em Deus, eu estou colocando a minha causa, né, o meu projeto, o meu sonho, debaixo das mãos do Senhor. E a gente fica lá, né? E Deus não responde. Aí a gente fala assim, Senhor, vai logo para o Salmo 70. Vai logo, Senhor, tipo, apressa-te, Senhor, né, em me ajudar, porque a gente não consegue esperar, e a gente se esquece que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que os pensamentos do Senhor não são, né, os nossos pensamentos, que a lógica, que o Senhor não trabalha com a nossa lógica. Se a gente fosse olhar ali com os olhos humanos para a vida de Abrão, qualquer um poderia dizer assim, mas Abrão, você foi muito bobo deixar Ló escolher. Por que você deixou ele escolher? Por que você não escolheu o lugar mais bonito? Não é assim? Quem ia imaginar que depois de tantos anos, Ló escolheu um mau lugar? Quem? Às vezes a gente está diante, né, de uma encruzilhada, a gente não sabe que caminho a gente vai. A gente olha para a esquerda, olha para a direita e a gente vê um lugar bonito. Será que você vai desconfiar que aquele lugar bonito, na verdade, é um lugar feio e de destruição? Como que a gente vai saber disso? Como que a gente vai ter certeza de que aquele outro lugar, aquele outro lado, mirradinho, né, que não tem atrativo nenhum, como que eu vou ter certeza que lá se encontra, né, um paraíso? Eu aqui pesquisei sobre Hebrom, um lugar para onde Abraão foi, e diz assim, era uma cidade antiga ao sul de Judá, 19 milhas ao sudoeste de Jerusalém, na junção de todas as principais estradas da região. Então, todas as estradas da região passavam ali. Destacava-se na paisagem a 935 metros acima do nível do mar. Ela era mais antiga do que a cidade de Mênfis do Egito. Ela também, diz ali que havia um carvalho que estava ali desde a criação do mundo, né, segundo Joséfo, um grande historiador. À volta da cidade havia oliveiras, parreiras, fontes, poços e pastos. A caverna de Macpela, também havia a caverna de Macpela, mais tarde comprada para Abraão para servir de sepultura para Sara, e também depois foi o sepultamento de Abraão, Isaac, Jacó, Rebeca e Leia. Então aquela cidade, aquele lugar, né, aquela direção para onde Ló não quis ir, foi o lugar que trouxe mais riqueza para a vida de Abrão. Ló teve que sair fugido de Sodoma sem levar nada. Ele levou a sua família, a sua esposa, né, não confiou, olhou para trás, diz a história que ela virou uma estátua de sal. Ló saiu fugido daquela cidade, enquanto Abrão se estabeleceu lá em Hebrom, na cidade de Canaã, e diz a palavra do Senhor que foi um homem rico. A riqueza é importante. A riqueza aqui no Antigo Testamento vai mostrar o quanto que a pessoa era abençoada, o quanto que a pessoa estava debaixo da vontade do Senhor. O quanto que, quando Deus, no Antigo Testamento, ele sempre vai mostrar isso, né? A pessoa se voltando para Deus e Deus abençoando com bens, Deus abençoando com filhos, Deus abençoando com uma família grandiosa. Essa era a riqueza daquelas pessoas. E sinal da bênção de Deus, sinal de que Deus estava com eles. Os judeus, eles vão caracterizar isso. E diz a palavra do Senhor que Abrão foi esse homem rico, próspero. E Deus ali, ele faz essa promessa, ele vai dizer, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Era a última riqueza, né, que ele sonhava. Mas ele nunca imaginava como que isso ia acontecer. E acontece algo na vida de Abrão que nos lembra também muito
a atitude de Ló na vida de Sara. Sara também não sabe esperar. A palavra do Senhor diz que quando Abraão recebe essa promessa, ela diz assim, mas como que vai ser, né? E aí passa-se um tempo, passa-se muito tempo, e ela vê que a promessa não está se cumprindo, então ela fala assim, olha, Agar, você vai fazer um favor para mim, você vai ter um filho com meu marido, para que a promessa de Deus se cumpra. É como se ela estivesse ajudando Deus. Deus fez a promessa, mas Deus se esqueceu. Então eu vou ajudar Deus. E aí ela mete os pés pelas mãos e depois tem que conviver com o Ismael, sendo rival do seu próprio filho, atravessando gerações. A nossa atitude de não confiar, de não esperar no Senhor, sempre traz consequências. Sempre traz consequências e consequências ruins. Porque aquilo que Deus planejou para nós é bom. Amém? Mas se eu escolho um outro lado, eu vou colher consequências ruins. Porque eu não escolhi a vontade do Senhor. Então, às vezes Deus permite que cheguemos a um determinado ponto em nossa jornada, onde o nosso bem-estar, né, pessoal, ela é a coisa mais apropriada e certa para considerarmos, se não queremos viver, então, pela fé. Às vezes nós chegamos a um ponto que está tudo certo na nossa vida, está tudo em paz, né? E ali a gente está na nossa zona de conforto, e a gente não quer mudar, a gente não quer sair dali. E aí vem uma palavra de Deus na nossa vida e diz assim, olha, vai para um outro lugar. Sai daqui, vai para ali. E a gente não quer sair porque a gente quer manter o nosso conforto. Mas se nós escolhermos viver no Senhor, nós vamos aprender a renunciar o nosso direito. Direito, né, de ter razão. E vamos deixar Deus escolher por nós. Parece que a coisa mais sábia do mundo teria sido Abraão escolher, né? Era um direito dele. Mas ele não fez isso. Ele deixou que Deus escolhesse. A palavra do Senhor diz no versículo 14 que depois que ele se apartou, Deus disse para ele assim, olha, agora você vai erguer os olhos, vai olhar para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, e você vai ver o que eu estou te dando, para você e para a sua descendência. Mas muito de nós não progredimos espiritualmente porque nós preferimos fazer as nossas próprias escolhas, em vez de confiar em Deus e que Deus vai escolher o melhor para nós. Quantas vezes nós perdemos? Quantas vezes nós não esperamos no Senhor? Às vezes vem alguém com uma proposta para você, ou de trabalho, ou de sociedade, né? Ou de namoro, de casamento, de qualquer coisa, e você diz assim, nossa, que proposta legal, eu não coloco, eu não oro, e eu já vou embarcando naquilo, lá na frente eu vou descobrir que eu embarquei numa canoa furada. E aí eu perco tudo. Eu tenho uma experiência, né, nas nossas vidas. Numa época, meu marido ele trabalhava na AMAN, na Academia Militar, né, das Agulhas Negras em Resende. E ele trabalhou lá durante 10 anos da vida dele. Eu trabalhei lá também. E nós experimentamos algo que depois disso a gente começou assim, poxa, agora é confiar em Deus somente. E porque ele sempre entendeu, né, de marcenaria, ele fazia um monte de coisa, fazia móveis, fazia porta, fazia um monte de coisa lá na AMAN. E muitos dos militares lá, os capitães, os coronéis, eles gostavam muito dele. E sempre levava ele para trabalhar na casa deles. Até que um dia um capitão chegou para ele e falou assim, olha, você tem muito talento. Então, vamos fazer o seguinte, aqui na academia tem um lugar lá que o exército não está utilizando, que é uma marcenaria, que tem todas as máquinas, tudo que você precisa, e eu acho que a gente pode ganhar muito dinheiro com isso. Você vai trabalhar aqui dentro para trabalhar aqui para os militares e tal.
E não vai precisar pagar luz nem nada, que é tudo por conta do exército. E o negócio da China, né? Então, ele falou assim, olha, eu vou lá, vou abrir firma para você, a gente monta tudo, porque lá dentro da academia tem uma subprefeitura, e tudo seria ajeitado lá dentro mesmo. Aí o Júnior veio para casa com essa notícia, né, bem legal. E aí eu falei assim, para isso ele teria que abandonar o emprego dele, né, de 10 anos, e para poder trabalhar na marcenaria por conta própria, em sociedade com esse capitão. Ele ia entrar com dinheiro e o Júnior com trabalho. E aí tudo pareceu muito bom, mas nós cometemos um erro. Nós não colocamos debaixo da vontade de Deus. Nós não oramos. Nós não perguntamos para Deus se isso era agradável aos olhos dele, se era bom. E, nós oramos, mas nós não esperamos a resposta de Deus. E aí, nós falamos, nós já oramos, Deus está na frente, né? Então, vamos. O Júnior foi lá, pediu conta da firma lá da academia. E aí o coronel ainda, né? Não sei se era coronel, era major, coronel Riton. Era major, né? Ele falou assim, você tem certeza disso? Ele, tenho, vai ser ótimo para a minha vida, a gente vai crescer e tal. E ele falou de novo, você tem certeza? Ficou insistindo com ele, falou, tenho. E ele, enfim, largou o trabalho para ingressar lá. Sabe qual foi o dia que ele começou a trabalhar lá? Nunca trabalhou. Nunca colocou os pés lá para começar a trabalhar. Porque assim que ele pediu conta, veio uma ordem da União, dizendo que nenhum órgão mais do governo podia... como é que diz a palavra, amor? Oi? Podia alugar nenhum imóvel lá dentro. Essa ordem veio de Brasília. Logo assim que ele pediu conta. E aí a gente ficou já numa situação complicada. Ele ficou desempregado. Daí eu estava trabalhando, né, só com o meu salário. E foi uma situação difícil. A gente não tinha filhos na época. Depois ele começou a trabalhar, não tinha emprego, né? Então ele aceitava o que vinha. Aí ele começou a trabalhar lá num lugar chamado Mirantão, que é já no estado de Minas. Ele ficava uma semana lá e só voltava final de semana. E eu ficava sozinha, fazia faculdade, né? Então não podia, e trabalhava também. E tudo foi atrasando, porque aí eu ainda tinha que pagar a faculdade, só com o meu salário não dava. Aí eu entrei no FIES. Fui fazer FIES para poder pagar a faculdade. A dívida só foi, enrolando. A gente foi terminar de pagar a dívida do FIES. Foi um pouco antes de vir para São Paulo, né? Que a gente foi terminar de pagar essa dívida por conta de algo que a gente não orou. Melhor, a gente orou, mas a gente não esperou a decisão de Deus. A gente não esperou a resposta de Deus. E tem vários outros exemplos de coisas que a gente faz que a gente não coloca Deus na frente. Jó, ele experimentou ele experimentou na realidade da vida dele a imoralidade. Quantas vezes nós também vamos até o fundo do poço, experimentamos, né, ali, né, aquilo que o diabo preparou para nós, porque a gente não coloca a nossa vida debaixo da vontade de Deus. Isso é muito sério. É muito sério. Não é somente você falar assim, eu confio em Deus, e achar que Deus está no negócio. É confiar e esperar. É confiar realmente. É esperar e saber que Deus responde. Você acredita que Deus responde a oração? Amém? Amém mesmo? Mesmo? Porque, irmãos, não é fácil. Às vezes a gente fala que a gente espera, mas a gente vai, mas Deus vai falar como? Como é que Deus fala? Como é que Deus responde? Como que eu ouço a vontade, como que eu ouço a voz de Deus no meu coração? Como que é isso? É ter intimidade com Deus. Se eu não tiver intimidade com Deus, eu não vou ouvir nada. Se eu não tiver intimidade com Deus, eu não vou ter discernimento de nada. Eu não vou ter direção de nada. Eu vou passar 10 anos esperando e não vou ouvir nada. Ainda vou sair falando que Deus não fala.
vou dizer, ainda vou blasfemar contra Deus, né? Que ele não responde, que ele não fala. É assim. Então eu tenho que ter intimidade com Deus. A palavra do Senhor diz que um dia o Senhor chamando Samuel, Samuel, e aí Samuel levantou, ia no quarto de Eli e falava assim: o Senhor me chamou? E aí ele dizia: não te chamei, vai dormir. E aí ele ouvia de novo: Samuel. Até que Samuel já tinha, Eli já tinha se esquecido que Deus falava, né? E na terceira vez ele diz assim: me lembrei. Eu acho que é Deus que está te chamando. Então, quando você ouvir de novo, você diz assim: eis-me aqui, Senhor. E Samuel, então, disse para o Senhor: eis-me aqui. E Deus começou a falar com ele. Às vezes nós nos perdemos na nossa caminhada e nós nos esquecemos de como é a voz de Deus. Nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Jesus ele falou assim, que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. A ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Ela não segue outra voz. Por isso o Senhor nos compara tanto com ovelhas. Porque a ovelha é obediente, ela reconhece a voz, né? Ela abaixa a cabeça. E ele fala assim: vocês têm que ser ovelhas e não cabrito. O cabrito ele é rebelde, ele pula de um lado para o outro, ele não aceita cabresto, ele não aceita repreensão. Então o Senhor diz: você tem que ser ovelha. E ele diz que a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. E para isso, e por isso, que nós devemos ter intimidade com Deus, para reconhecer a voz de Deus, para saber qual direção eu devo tomar. Hoje, eu e o Júnior, nós completamos 14 anos juntos, né? E 14 anos, assim, de bênção nas nossas vidas. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas a gente tem que contar os exemplos bons, né? E eu, assim, antes de conhecer o Júnior, eu estava orando, e eu tinha orado por 2 anos, para que Deus me abençoasse com um namorado. E eu orava ao Senhor, e apesar de eu estar orando, eu gostava também de uma outra pessoa, e eu orava antes, né, para que o Senhor fizesse com que essa pessoa gostasse de mim. E aí o Senhor falava assim comigo: olha, você não está orando legal, você não está orando certo, não é assim, não é a tua vontade, é a minha vontade. Que negócio é esse, né? E então eu comecei a orar, eu falei assim: tá bom, Senhor, então eu vou orar pedindo que o Senhor prepare um esposo para mim. Uma pessoa que vai trabalhar comigo na obra, porque desde o momento que eu aceitei Jesus, eu fiquei apaixonada pelo Senhor, eu já queria trabalhar na obra. Então, eu falei assim: então, Senhor, prepara para mim uma pessoa que trabalhe comigo na obra, que esteja junto comigo, que não me ame mais do que eu ame, mas que a gente venha amar na medida certa. Foi assim que eu pedi. E aí, até que um dia eu fiquei assim: mas como que eu vou saber, né, qual é essa pessoa? Então eu fiz um propósito com Deus, eu disse assim: Senhor, eu quero que essa pessoa, ela me diga uma frase. E aí eu falei a frase com Deus e fiquei esperando. Né? Eu comecei a namorar com 19 anos. Ele foi meu primeiro namorado. E aí quando eu comecei a namorar, a gente começou a namorar, eu não gostava dele, mas a gente começou a namorar porque ele era crente, eu era também, porque ele morava, né, tinha morado em Paraíba do Sul e eu também, né? E assim, a gente foi vendo as afinidades, as coincidências, e a gente começou a namorar. E aí eu comecei a namorar com ele, né, e falando com o Senhor: Senhor, será que é ele? Será que é ele, né? E até que um dia eu falei para o Senhor: Senhor, ele não me disse a frase até hoje, eu vou terminar com ele. Que ele não me disse essa frase, eu quero terminar com ele antes que eu comece a gostar dele, e vai ser difícil. E aí passou um tempinho, eu acho que passou 1 ou 2 semanas, a gente estava namorando na garagem lá de casa, e aí ele me falou assim: olha, você é um presente de Deus na minha vida. A menina que Deus colocou na minha vida para caminhar comigo.
Quando ele falou isso para mim, eu comecei a rir, né? Porque eu faço isso. Eu começo a rir quando eu fico nervosa. Eu ri muito, muito, muito. E ele falou assim, mas eu falei algo engraçado, o que eu falei, que não sei o quê. Aí eu falei assim, não, depois eu te conto. Eu acabei de rir, depois eu contei para ele. E assim, a gente enfrentou muita luta no nosso namoro, muita luta, assim, porque meu pai não queria aceitar o nosso casamento, de birra, de pirraça. E assim, a gente enfrentou muita luta depois para se casar, porque a gente não tinha um tostão, né, para casar. Mas Deus nos abençoou, a gente casou, assim, foi tudo que eu sonhei aconteceu no meu casamento. Eu não tinha um tostão para isso. E assim, eu fui vendo o milagre de Deus. Mas o mais importante disso, eu vi que Deus responde. Eu vi que Deus fala, que Deus faz, que Deus se importa com o meu sonho, Deus se importa com a minha necessidade, Deus se importa comigo. Às vezes a gente não ousa colocar as coisas diante de Deus porque a gente não acredita que Ele vai fazer. A gente não acredita que Deus vai mudar a situação, a gente não acredita que Ele vai realmente entrar na história e mudar. E é preciso confiar mesmo. Se você confiar no Senhor, você vai experimentar o melhor de Deus. Amém?